A paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Abra a vossa Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 45. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 45. Pastor Adriano, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Pastor Tiago, obrigado pelo convite, todo o ministério. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos aqui presente. Os irmãos encontraram o texto? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a versão é Almeida, Revista e Corrigida. E para que a gente tenha um entendimento mais preciso quanto à essência do texto, eu peço para que os irmãos prestem bem atenção no que eu vou dizer. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Aleluia. Você pode ler junto comigo? Acho que está a versão, revista corrigida, né? Vamos no 3. 1, 2, 3. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Aleluia. Curve a sua cabeça, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a sua santa igreja. Pai, eu não conheço necessidades de corações, não conheço realidades nem circunstâncias, Pai, mas o Senhor conhece a cada um aqui, Pai. O Senhor sabe de todas as dores, aflições, tristezas, desejos, sonhos, projetos, Pai. A partir do momento que a sua mensagem, Senhor Deus, ela começar a ser ministrada, que possa ser produzido no coração de cada um o gozo, o ânimo, a alegria, o poder, Senhor Deus. Que possa, Senhor Deus, aqui nesta noite, a tua glória se manifestar de maneira sobrenatural. Que cada um dos seus possa ser tocado e abraçado pela tua presença. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo que nós lemos está inserido em um dos mais profundos textos da Bíblia Sagrada. É um texto complexo, que fala do mistério que acontecerá no arrebatamento, quando nós formos transformados. Isso que é corruptível, isso que é falho, isso que dói, isso que faz a gente chorar, num piscar de olhos, 7 milésimos de segundo, não vai dar tempo para nada. Labacalamasébia. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. É um texto belíssimo. Paulo fala para a igreja de Corinto: se a gente ficar esperando Deus só nessa terra, só para essas coisas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa esperança não está fundamentada em endereços. A nossa esperança não está fundamentada em bairro, em cidade. Você viu, irmão, um vírus, um negocinho microscópico, contamina o mundo inteiro. Mas ainda que as águas se perturbem pela sua braveza,
ainda que os montes sejam precipitados no meio dos mares, há um rio cujas correntes alegra a cidade, a santuária, a cidade, a morada do Altíssimo. Eu tenho uma notícia para dar para alguém aqui: Deus está no meio da tua situação, Deus está no meio da tua necessidade, não vai ser abalada. Eu já posso ver um sol romper no horizonte, Ele vai te ajudar, Ele vai ao teu socorro, vai ao teu auxílio. Aleluia. O texto está falando disso, dessa esperança do crente. E é por isso que quando Paulo inicia o versículo 45, que vai começar a dar a ideia do destino final da igreja, o céu, ele volta lá no Gênesis. Porque quem quer chegar em algum lugar, tem que lembrar de onde veio. O problema de muita gente hoje é que está por cima da carne seca, está até ganhando um bom salário, está até acontecendo aquilo, mas ele esqueceu do prego dentro do chinelo de Havaianas furando, atravessando de um lado para o outro. Está esquecendo do Fusca, que arrebentava toda hora o arame, e tinha que ficar lá dentro porque a esposa não sabia dirigir, e tinha que empurrar o carro. Está esquecendo da rua de terra, de lama, que quando dava uma chuva dessa, tinha que arrancar o sapato. A gente está até bem hoje, irmão, mas não esquece de onde saiu não, porque é lembrando de onde Deus nos tirou, que é que nós alcançaremos aquilo que Ele nos prometeu. Então Paulo vai falar no versículo 45, algo que está escrito lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, no versículo 7. Ele vai dizer assim, sobre a criação do homem. A parte A do versículo 45 é a repetição daquilo que foi feito por Deus no capítulo 2 e o versículo 7. A criação do homem. Por isso que Paulo fala, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Criação. Perceba que Paulo, ele frisa o feito. Ele dá uma ênfase no verbo fazer. Por quê? Porque prova aqui que o homem não foi feito, não foi criado do acaso. O homem não foi criado em detrimento de uma evolução de uma espécie que buscava melhores condições para se adaptar a um ambiente hostil, não. Quando Paulo fala assim, o ser humano foi feito, o homem foi feito, está querendo dizer que foi intencional, foi proposital e divinamente realizado. O homem foi criado por Deus, foi um ato especial que Deus promoveu para implantar na terra um ser que se distingue totalmente de qualquer outro ser vivo. Essa ação de Deus colocou o homem num patamar acima de todas as outras milhares de milhões de espécies que vivem no globo. Darwin errou. Os cientistas hoje estão errados, porque a palavra de Deus afirma, atesta que o homem foi criado, foi feito. Não foi uma casualidade da natureza, um acidente de percurso, não. Deus falou com o Espírito Santo e com o verbo, vamos descer lá e façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. É para fazer como nós somos. Aquilo que Deus era, Ele implantou dentro do ser humano. Quando Deus soprou nas narinas do homem,
Deus trouxe a essência que estava no céu e colocou dentro do ser humano. Por isso você não veio do macaco, você não é um primata, você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Tua vida tem propósito, tua história tem um propósito. Você não é obra do acaso, não aconteceu em detrimento de algo fantasioso. A tua vida, a tua família, teu ministério é um projeto de Deus. O escritor dos Hebreus fala: pela fé entendemos que os mundos foram criados, não foi de uma explosão não. Ele disse no primeiro dia: haja luz. Não sei aonde a luz estava, ou se ela existia, ou se veio a existir, mas quando ele pronunciou, teve que acontecer. Meu irmão, se ele fez o universo no soprar da tua boca, na tua palavra, o que é esse emprego? O que é essa cura? Não fica desesperado não, não fica triste não, basta uma palavra. Na criação do homem é uma relação ímpar, meus irmãos, da vida humana com a vida de Deus. Na verdade, se nós fôssemos transliterar, quando Deus soprou na narina do boneco de barro, era Deus sustentando com a sua vida a alma humana. Isso é para quem gosta de Bíblia, porque essa palavra aqui eu peguei ela na escola bíblica dominical, pastor Adriano. Eu não tive muito tempo de preparar ela não, porque eu estava com uma outra pregação na segunda-feira e estava meio assoberbado, porque eu não consigo me desligar de uma e já entrar na outra. Aí quando foi ontem, depois das 11 horas, eu fui para lá. A Suelen deitou e dormiu, o Murilo deitou e dormiu, e eu desliguei da outra palavra. Aí fui lá. Não sei o que vai acontecer não, mas a igreja não é minha. Charamacantore me candarai. Vai lá, filhão. Dá ritmo na minha pregação, porque o pregador é fraco, mas Deus está colocando uma unção na tua mão agora, rapaz. Labacantarava sébio. Eu já posso sentir que Deus abriu a comporta do rio aqui dentro. Já estou sentindo que algo sobrenatural vai começar a acontecer. Já estou vendo lágrimas que estão sendo derramadas. É a presença do Espírito de Deus que já está sendo derramada na igreja. Charabagassiri me cantarava sério. Que naragaser nikanai, sheri mi cante kai asei. Aleluia, aleluia. Aleluia! Só que vem comigo, preste atenção nisso, porque é isso que faz toda a diferença nessa mensagem. Porque o homem se torna o portador da vida de Deus na terra. Não é essa vida que a gente leva, não, de
Mas não dá para descrever, a minha mente é muito pequena para saber o que é isso. Mas é a vida de Deus, a vida espiritual celeste habitando dentro do ser humano. E o ser humano podia transmitir essa vida através da concepção. O gene feminino, o gene masculino, na hora da procriação. Vida de Deus. Só que os irmãos sabem o que aconteceu nessa história. O homem perdeu essa vida, pecou, desobedeceu, foi contra a vontade de Deus. E no primeiro momento parece que não aconteceu nada, porque eles não morreram fisicamente. Só que essa vida espiritual, na hora que eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal, acabou. Morreram naquela hora. Não tinha mais céu dentro do ser humano. Não tinha mais vida de Deus dentro do ser humano. O ser humano caiu na corrupção, no pecado, na contaminação, e já não era mais a mesma coisa. E embora essa morte ela não tenha sido num primeiro momento físico, com o passar do tempo foi catastrófico na vida física do ser humano, porque a partir desse momento que o homem perdeu a vida de Deus, ele começou a envelhecer, enfermar, e por fim conheceu a morte física, voltou ao pó da terra, como Deus havia falado que ia acontecer. Do mesmo jeito que Deus falou, houve. Embora ainda nós possamos transmitir essa vida corpórea, física, terrena, para um outro indivíduo, essa característica que Deus colocou na gente do céu, nenhum ser humano mais tem condição de passar. Por isso que Paulo fala, o último Adão, o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Era apenas um ser vivo, destituído. Está escrito, Romanos 3:23, todos pecaram. Todos quem? Todos os homens, toda a raça humana, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum mais possui essa vida espiritual. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, mas ele perdeu a condição que foi primeiramente dada a ele. Mas quando parecia que estava tudo perdido, lá na cidade de Belém, de madrugadinha, friozinho, numa manjedoura, alguém ouviu um chorinho. O último Adão, o Espírito vivificante, aquele que tem o poder de devolver o que foi perdido no Éden. Eu vim trazer uma mensagem de esperança. Ele está aqui dentro, Ele está nessa igreja, Ele está perto de ti, Ele vai te tocar. Começa a sentir a presença dEle. Se você for começando a sentir um aperto aqui, algo querendo sair da sua boca, é o glória. Porque na presença dEle não tem como ficar calado. Na presença dEle não tem como ficar de qualquer jeito. Quando Ele chega para decidir. O Espírito, a vida que tem nele, traz vida à igreja. Que a nossa pregação fala dele. Por isso que a nossa esperança está fundamentada em Cristo.
Por isso que a nossa fé centraliza-se apenas na pessoa bendita de Jesus. Aqui a gente não acredita em Santo Antônio, não. Aqui a gente não acredita em outra entidade que possa fazer alguma coisa. Só todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não tem quem possa impedir o seu agir. Quando Ele chega na igreja, quem estava triste começa a se alegrar. Só que o texto diz que a vida que possui em Jesus, a vida que está em Jesus, ela é capaz de fazer aquele que perdeu a vida ter de novo espírito vivificante. Aleluia. Vivificar, meus irmãos, é tornar a dar vida. Marta estava desesperada na porta do se o Senhor tivesse chegado aqui antes, Jesus vai falar esse versículo para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida que está nele é capaz de trazer quem já foi. Talvez você não morreu ainda fisicamente, mas se o teu espírito está enterrado, se a sua alma já não tem mais força, eu quero te dizer que na palavra de Jesus, Ele está dizendo para alguém aqui: vem para fora. Vem para fora, vem para fora, vem saltando. Não sei se você está ligado por ataduras, mas vem do jeito que você está, mas volta a viver. Quando Paulo diz que Cristo é o último Adão em espírito vivificante, ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo tem o poder de produzir a vida de Deus que foi perdida pelo homem natural. Ele tem esse poder de dar vida. E é isso aqui que eu acho mais lindo, porque a palavra espírito, com E mudo na Bíblia, ela denota assopro. Ela denota vento. Só que presta atenção comigo. Para que Jesus assopre, Ele tem que fazer sair o que está dentro dele. Agora imagina isso encontrando você agora. Imagina Ele na tua frente. Não é pregador vindo baforar na cara da gente, não é Ele. É Ele, porque o que sai da boca do homem não tem poder para nada. A gente não tem poder de transmitir essa vida, pastor Adriano. É só com Jesus. Imagina Jesus enchendo o pulmão agora na sua frente e assoprando sobre você a vida, o poder, aquilo que está dentro dele. Dentro de Cristo habita o céu, e hoje Ele vai assoprar o céu novamente dentro da tua vida. Se prepara para ser cheio do céu, cheio da essência do céu, cheio das coisas de Deus. Talvez você esteja que nem os discípulos no domingo de tarde depois da morte. Alguém falou que viu Jesus, alguém disse que tinha visto Ele, alguém falou que estava ali, mas eles não tinham certeza. Aí eles estavam lá desesperados, triste, angustiado, quando de repente, paz seja convosco. Ai, está aqui no nosso meio. E diz que ele vira para os discípulos e fala assim: ó, põe a mão aqui nas minhas chagas, o meu lado sou eu, não é outro não.
E quando eles tocaram, eles começaram a se alegrar. Daí Jesus vira para eles no meio da sala e diz assim: assim como o Pai me enviou a mim, assim também vos enviarei a vós. E tendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Eu estou sentindo que Ele entrou nessa casa. Eu estou sentindo que Ele vai soprar essa vida. Quem estava morrendo vai ser vivificado. Quem estava se perdendo vai ser encontrado. Eu vim pregar. Ele está soprando ali. Está soprando aqui. O que Adão perdeu, Jesus vai devolver. O que Adão não tinha, Jesus vai te dar. Você vai receber poder de Deus, unção do alto. Deixa Ele soprar. Deixa Ele soprar em você. Deixa Ele te encher com a vida de Deus. A palavra vivificar, meus irmãos, ela significa primeiramente produzir. Produzir vida. E a palavra vida no nosso dicionário é mais especificado. Mas partindo de onde a Bíblia foi escrita aqui na linguagem, ela pode indicar várias vertentes. Mas quando é falado sobre o Espírito vivificante, esse produzir vida se torna devolver vida. Na sua morte sacrificial, Jesus está devolvendo o que Adão perdeu. Talvez você veio aqui para ouvir outra coisa, mas eu vim dizer que vai ter uma explosão de vida dentro dessa igreja. Deus vai começar a devolver a vida para quem não tinha mais, para quem perdeu essa essência espiritual. Eu já estou vendo o vento de Deus, o sopro de Deus, a vontade de Deus pairando sobre essa igreja. No ato de devolver a vida, Jesus está restituindo aquilo que o ser humano não tinha capacidade mais de resgatar. Vivificação aqui é devolver vida. Vivificar tem o mesmo sentido de avivar. Só que você vai ter que fazer uma escolha aqui agora. Ou você é osso, ou você é profeta. Você vai ter que escolher que lugar do vale que você vai ficar. Porque foi o que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, para que vivam. O que morreu lá na tua casa? O Espírito que está em Cristo vai ser soprado aqui nessa noite. Eu vou te convidar para no 3 você começar a adorar. E aquilo que morreu na tua família, no meio dos teus parentes, no meio da tua história, ao som da profecia que Deus colocará nos teus lábios, voltará a viver. 1, 2, 3. Profetiza. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre o teu ministério. Traz a vida que está em Cristo para você de volta. Eu estou ouvindo profecia. Eu estou ouvindo profecia. O último Adão, o Cristo ressurreto, está chegando lá na tua casa agora.
Ele vai soprar o Espírito sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos. Se prepara para receber vida. Deus acabou de me mostrar um cemitério. Ele era grande, o túmulo selado, mas um coveiro recebeu uma ordem. Deus mandou abrir o túmulo. Tem um vento saindo do céu para as sepulturas que estavam fechadas, mas que foram abertas, não para exumação de cadáveres, mas para devolver a vida para quem já morreu. Receba, pega. Essa vida que tem em Jesus, ela é tão poderosa que ela penetra em tudo que está à nossa volta. Se teu casamento morreu, recebe vida. Não sei o que vocês vão fazer aí, mas cresce. Cresce essa bateria, cresce. Cresce. Ministérios que tinham morrido estão sendo levantados de novo. Vai ter vida de Deus pairando. Bateria, cresce. Não sei se você acredita, a vida que Deus está soprando na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua história, não foi para te matar, foi para te conduzir até onde você devia estar. Deus está te dizendo assim: você não é qualquer um, é do meu exército, foi chamada para pelejar. Se crê na minha palavra, pode deixar que o vento é comigo, é comigo, é comigo. Eu vou soprar. Seu marido está aqui? Se prepara para ter na sua casa o obreiro mais fiel do Jardim das Indústrias. Se prepara para ter na tua casa o crente mais cheio do Espírito Santo, porque o Espírito que está sobre Jesus, que vivifica os mortos, tocará nele.
último Adão, Jesus, foi gerado em espírito vivificante. Essa vida que Jesus produz, ela também tem o significado de dar, como uma árvore que produz frutos, ou uma árvore que dá frutos. Quando Jesus assopra sobre nós a sua vida, quando Ele derrama sobre nós essa vida espiritual, que faz a gente prezar pela santidade, pela consagração, pela entrega, pela adoração, pela humildade, pela lealdade, pela fidelidade, porque era isso que Adão tinha e perdeu. A vida espiritual não é aquilo que ela me oferece, é aquilo que ela faz eu produzir. Quando Jesus chega, meus irmãos, as irmãs cantam, o hino é diferente. Quando Jesus chega no ambiente, muda as coisas, meu irmão, porque Ele traz consigo a sua vida, o desejo de viver mais para Deus, de se relacionar mais com Deus, de estar mais na presença de Deus. Irmão Miller, desde que eu me converti, eu venho na igreja pelo menos 4 a 5 vezes por semana. É a vida. Porque quem está vivo tem necessidade. Agora morto não. Morto não sente sono, morto não sente fome, morto não sente sede, morto não sente nada. A gente prega, sua demais, até a meia está suada, mas dá para perceber quem está e quem não está. Quando Jesus assopra a vida dele sobre nós, pastor Adriano, é Ele falando assim para a gente: reage, reage, reage. Eu estou vendo gente caída no chão, mas tem uma equipe do céu com o desfibrilador falando: reage, 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 reage. A vida de Deus é como chuva, meus irmãos. Tem gente que não gosta de chuva. Eu amo. Que a Bíblia diz que como a chuva cai do céu e não volta para lá, sem antes fazer aquilo que ela foi enviada para fazer, assim será também toda a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, sem antes prosperar naquilo para que foi enviada. Toda vez que a chuva cai sobre a terra, é Deus falando: vou fazer, vou confirmar, vai produzir, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Pastor Adriano, a igreja pode se colocar de pé? Fica de pé, meus irmãos. Prepara um louvor, meu amor. Nenhum de nós, irmãos, seres vivos, seres humanos, tem capacidade de trazer essa vida de volta à existência. Somente por Jesus. É só por Ele. É só por Ele. Vida com Deus sem Jesus é mentira. Pode ser testemunha, pode ser o que for. Se não passar por Jesus, não vale.
pode ser do Smith, pode ser de qualquer um. Se não passar por Jesus, não vale nada. Pode ter papa, pode ter cardeal, pode ter bispo, pode for o que quiser, mas a vida está nele. Não tem outra maneira de ver a Deus, não tem outra maneira de chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, a vida. Aí Paulo vai dizer no versículo 58: sede firmes e constantes e sempre abundante. Sabe o que é abundante, meus irmãos? Eu tenho um amigo, pastor Ricardo Peixeiro, e ele coloca lá uns status da feira que ele faz feira no São Dimas, faz feira lá no Parque Santos Dumont, faz feira lá no Jardim Satélite. Ele tem uma barraca de peixe grande, e de vez em quando ele coloca lá um salmão, umas lulas, uns camarão, traíra, um monte de coisa, mas é uma fartura, dá gosto de ver. É isso que Jesus está falando. Quando a vida de Deus entra na gente, a gente fica abundante, meus irmãos, exuberante. Jesus falou: eu vim para que tenham vida. Não vim prometer vida fácil, não. Eu vim prometer vida com Deus. Eu vim falar de vida com Deus. Mundo, nessa vida, a minha vida, tereis aflições, mas quem tem a vida de Deus tem ânimo. Vou vencer, vou superar, vou derrubar, vou ver cair na minha frente. Gigante que estava afrontando vai ter que cair, porque sobre mim está a vida de Deus. Aquele hino fala certinho, meus irmãos. O meu orgulho me tirou do jardim. Até acho que poderia ser pecado, mas o sangue de Jesus colocou o jardim. É essa vida, é essa vida. Só quem está precisando dessa vida, vem aqui na frente. Só quem está querendo essa vida. Irmão Miller, eu tenho, mas eu quero mais. Vem, porque essa vida é inesgotável.